iniciando com o estudo bíblico da Igreja Pentecostal da Bênção de Deus e convidando todos vocês a estar conosco, a estarmos adorando e exaltando esse Deus maravilhoso, aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Hoje, na segunda lição que iremos abordar, liderança em tempo de crise, estamos aqui com o nosso pastor Ronaldo Ferreira, que irá ministrar nesta noite esse estudo, e com certeza você deve ficar ligado, porque estaremos aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. O texto áureo se encontra em Neemias 2:20, que diz: Então lhe respondi e disse-lhe: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória de Jerusalém. E a verdade prática nesta noite desta lição diz: na expansão e consolidação do reino de Deus, é imprescindível que hajamos com sabedoria, coragem, entusiasmo e fé. Mensagem gratificante, mensagem forte nesta noite. Então fica ligadinho conosco, já procura sua Bíblia para acompanhar os versículos, e iremos aqui abordar um pouquinho e falar sobre Neemias, dando continuidade da lição 1 e especificamente sobre a liderança de Neemias, né? Nesta lição estudaremos algumas características desta liderança de Neemias, liderança essa que nós cristãos devemos aprender e trazer para as nossas vidas. E neste momento iremos fazer uma oração inicial, entregando esse estudo nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, e continuaremos com o louvor em seguida a lição. Convido o pastor para fazer a oração. Oramos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Deus, pedimos a Ti que nos dê sabedoria e que essa sabedoria vá também alcançando os corações. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e nós Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Fique com o louvor. Em seguida estaremos abordando o tema principal. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra eu encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu Esta lição do primeiro tópico, ela aborda sobre as características do líder Neemias. E pastor Ronaldo, como era essa liderança de Neemias e o que podemos aprender com Neemias sobre liderança e trazer para as nossas vidas enquanto cristãos? Amém. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E nós vamos perceber o quanto Neemias vai trazer para a gente, para o tempo atual, a questão da coragem, onde as características dele é coragem, um líder prudente e também muito sábio. Então, essas
as principais características da liderança de Neemias. Isso traz o ideal para todos os cristãos que venham aprender, todos nós aprendermos com ele essa questão onde o líder demonstra a sua característica, e ele vai mostrar isso quando ele vai tratar do assunto de Jerusalém, como na lição passada foi falado, a situação que Jerusalém se encontrava, e ele precisava mudar essa história. Ele vai vivenciar essa questão de prudência, de ter o cuidado ideal para chegar diante das situações e fazer com que essa situação seja modificada. Ele vai trazer para as pessoas, dentro dessa questão onde a sua coragem ela vai além, ele é muito cuidadoso. E um líder, a lição ela já diz, ou nós que conhecemos também algumas coisas a mais de liderança, sabemos que liderar é algo muito importante, algo muito sério de lidar, e principalmente nessa geração. Liderar alguém é preciso ter essas características para que possamos alcançar também as outras pessoas com essa ideia que Neemias vai nos trazer, e fazer com que as pessoas sejam também pessoas capazes de lidar com diversas situações nos momentos mais difíceis. Então, é no momento mais difícil que se espera um líder que sobressaia. Amém. É interessante no tópico 3 desta lição, quando fala que um líder ele tem que saber lidar com a oposição, né? Como fala que Sanballat, Tobias e Gesem, ele desafiou, e ele teve uma atitude sábia, como lidar com essa afronta, falando desta forma. E isso é muito importante, né, pastor? Muito, né? A gente vai perceber que essa atitude dele de, mesmo tendo oposição, ele não desistiu do propósito, né? O que acontece com muitas das vezes, a gente tem um projeto, a gente tem uma forma de liderança, e de repente, quando se levanta contraditórios, a gente vai logo jogando tudo pro ar, não busca fazer dessa forma, saber lidar. Ele é muito sábio nas suas palavras. Esses inimigos, qual a senhora citou, eles fizeram de tudo, até fizeram uma certa amizade com Neemias, porém Neemias, ele tinha uma confiança de que esses inimigos não poderiam impedir ele de realizar a obra que tinha que realizar. Amém. E também dessa forma entendemos, essa lição ela é muito importante nos dias que estamos vivenciando, e também percebemos que essa afronta, essa oposição, ela acontece na nossa vida, e nós, enquanto líderes, temos que aprender a forma melhor de lidar, e não, quando os problemas aparecer, a gente recuar, né? Temos que ser sábios. E no segundo tópico, falamos sobre o aspecto da liderança de Neemias. Quais são esses aspectos da liderança de Neemias, quando aborda que Neemias motiva seus liderados? E isso é um tópico maravilhoso, excelente, digamos assim, de se abordar. Nós vamos ver que essa motivação dele era o que o povo precisava. Ele precisava dessa grande simpatia ao ponto de trazer um entendimento diferenciado para aqueles que estavam desanimados. Você imagina um monte de pessoas desanimadas, e alguém chegar, uma pessoa chegar e mudar todo o pensamento, né? E essa motivação, ela é de fundamental importância. Hoje eu fiquei me perguntando, enquanto lia e estudava,
o quanto é difícil você motivar alguém que está desmotivado, porque você vai dizer para ele que tem um caminho, que tem uma saída, mas como? A situação está difícil. E ele não, ele consegue fazer isso, né? Ele consegue motivar as pessoas a obedecê-lo e ao mesmo tempo fazer com que o projeto desse certo. É verdade. E também ele aborda nesta lição que Neemias ele estabeleceu parcerias. E isso é muito importante. Um líder ele ter sabedoria que ele sozinho não consegue. E sim, ele estabeleceu parceria. Isso também deve ser ressaltado, né, pastor Ronaldo? Amém. A gente mais uma vez vai perceber que a parceria ela é de fundamental importância, e ele não foi o líder que disse não, vai e façam. Ele diz não, vamos, né, e vamos fazer. Então ele vai para um bem, está escrito no livro de Neemias 2:18, que ele diz levantemo-nos e edifiquemos. Então assim, essa parceria era de fundamental importância para que a missão fosse cumprida com exatidão, né? Como diz um ditado, missão dada é missão realizada, cumprida, né? Então ele tinha essa perfeição de fazer com que ele também, né, vai dizer que eles, os cantores, todos que estavam com ele se empenharam em também trabalhar da mesma forma que os demais. E é uma forma, quando a gente pede parceria, é uma forma de ter motivação, né? Porque sozinhos somos um só, como diz a história, mas juntos conseguimos sim motivar, conseguimos realizar o que foi planejado, né? É porque todas as vezes, né, a gente vamos percebendo algumas pessoas ao olhar de fora, a pentecostal, por exemplo, vou dar um exemplo da nossa igreja, elas imaginam assim, eita, o pastor é dinâmico, e às vezes é a parceria que foi feita com pessoas dinâmicas que foi completando, porque o que é que a Bíblia fala quando a gente vai tratar disso? São pessoas que acrescentaram ideias aonde o ministério agarrou essas ideias e não, qual é o projeto? Vamos e muitas coisas que hoje ocorreu e onde a igreja também chegou foi essa questão dessa parceria. Eu entendo que também as pessoas vieram e elas contribuíram com esse crescimento e com vamos dizer, hoje a igreja está estável, nós precisamos avançar mais a igreja, mas se ela tem algum mérito, primeiro Deus, mas também essa questão de pessoas que trouxeram ideias que edificaram e trouxeram crescimento para a igreja, onde todos, né, a gente, como quando fez questão de projetos de escola bíblica, como aquela questão do tabernáculo, que foi, se não tivesse ali, vamos fazer, cada um pegar a sua parte, não conseguiria realizar com sucesso, mas não só esse, mas outros projetos da nossa igreja só aconteceu porque houve o empenho de todos, né? O empenho de todos foi e fizeram o que deveriam fazer. É verdade, amém. O terceiro tópico, ele fala, é hora de reconstruir. Essa palavra reconstruir, ela é forte, né? Reconstruir, porque com certeza, enquanto cristãos, temos que reconstruir várias áreas da nossa vida, e é diariamente. Tem área que temos que reconstruir diariamente, né? E fala sobre a cidade destruída, que todo mundo conhece a história, a dedicação total ao trabalho, porque se ele não tivesse se dedicado, não teria concluído, e a divisão do trabalho para que viesse também ser realizado, porque você percebe que cada um teve a sua função, cada um ficou com um projeto para ser desenvolvido, né? Isso a gente vai notar o quanto se faz importante olhar para uma situação difícil, uma situação que às vezes é uma família, às vezes um meio, a igreja em si, e às vezes tudo que a gente faz,
às vezes tem um momento que é preciso repensar, que é preciso trazer um pensamento onde nós vamos dizer, não, vamos ter que mudar esse quadro, vamos ter que mudar essa situação, vamos ter que mudar essa história. Então, quando dentro desses 3 pontos se percebe que se não houver, ele vai demonstrar, se não houvesse, como é que chama, delegar, né? Lá no último ponto, que é a questão de a divisão do trabalho, ele faz com excelência, né? Até destaca essa lição que ele era realmente um líder perfeito no sentido de como bem organizado, né? E essa questão de organização vai trazer que quando ele passa a ver isso dentro da sociedade hoje e na vida espiritual, o ser humano muitas das vezes ele precisa passar por uma reconstrução, e às vezes muita gente não quer que algumas coisas façam parte dessa reconstrução na vida dele. Por exemplo, vamos entender o que? Uma pessoa ela quer ter uma vida diferente, ela quer renovar a sua vida, e o que é que acontece? Vamos dizer, um irmão traz um conselho, um irmão traz uma ideia diferente. Pessoal, não pense assim, não, isso aqui vai mudar, olha, se você fizer isso, olha, acontecer isso, porque às vezes a gente vai perdendo de haver uma reconstrução espiritual, familiar, porque nós não queremos conselho, a maioria dos problemas que surge, que não há mais jeito, é porque muitas vezes a gente já vai ultrapassando essas questões, não quer reconstruir, não quer se empenhar no trabalho, não quer se dedicar, e quando isso acontece, muitas das vezes a gente não consegue ter o objetivo que devemos, e às vezes a ajuda ela chega na hora certa, né? E às vezes a gente precisa de uma reconstrução em nossa vida na hora certa. E Neemias, dentro desse plano da cidade, né, quando fala de construção da cidade, ele está mostrando que é preciso que levar as pessoas que estão moralmente caídas, que estão espiritualmente caídas, que estão economicamente caídas, entender que essa miséria pode ter fim quando verdadeiramente a pessoa diz, não, vamos dar as mãos, vamos ver o propósito. Eu me alegro muito, a gente estamos na lição, mas sem sair dela, eu me alegro muito quando alguns dos irmãos, seja missionários, seja outros irmãos, eles chegam com a ideia, e que essa ideia dá uma vida, né? Ela dá uma novidade, não inovação, mas ela dá uma novidade para o ministério, e acaba construindo um ministério que é pequeno, mas que às vezes parece ser tão grande, né? Mas são essas questões, e é de fundamental importância entender que quando a gente, por exemplo, em família, quando se trata da delegação, os casais, as famílias, pai, não delega ações que podem mudar a história, né? E isso vai perdendo o sentido. E quando Neemias vai tratar esse assunto, ele com certeza ele vai tratar nessa questão. Tem aqui uma questão que diz aqui: em seu planejamento, Neemias dividiu as tarefas de tal modo que todos sabiam com precisão o que deveria fazer. Então, veja a questão, a pessoa ela recebe a missão e ela sabe o que tem que fazer, e não precisava mais Neemias interferir, porque cada um sabia o seu papel na reconstrução de Jerusalém, e assim é na vida, em nome de Jesus, amém? Amém. E nesta noite perguntamos a vocês: é tempo de reconstruir? Estão preparados para essa reconstrução? Pensem, reflitam sobre esta lição, que ela é muito importante para as nossas vidas, viu? Aqui nós estamos falando estamos tratando como, falando da liderança,
de Neemias, trazendo para as nossas vidas, mas não estamos abordando apenas para os líderes, e sim para todos os cristãos, que devemos guardar esta palavra maravilhosa. E também, para concluir esse entendimento, vou fazer uma pergunta que está dentro da lição. Pastor, em tempo de crise, é fácil liderar? Direto, não. Não é fácil, né? A gente sabe o peso que é liderar em momentos difíceis, né? E principalmente, como a irmã fez lembrar, em tudo que a gente faz, em todos os meios, tem o contra. E lidar, por exemplo, a situação está difícil, o problema está difícil e ainda tem opositores, você fica, né? Tipo, se você não tiver primeiro Deus, um controle, um equilíbrio emocional, eu posso chamar equilíbrio emocional, você explode e você joga tudo pro ar. E muitas vezes esses opositores não vão conseguir, você não vai conseguir, você não vai desenvolver determinado projeto, você não vai, né? E tudo isso influencia, né, na nossa vida enquanto liderança. Pior de tudo que o opositor, tudo que você planeja para ele não é o correto. Não é o correto, né? Eles chegaram a zombar, né? Esses aqui, o Sanbalat e Tobias, hoje chegaram a zombar. Isso aqui, como que é isso? Quer dizer, vocês são o quê? Vocês não são nada para fazer tal obra. Mas aí é que está, na crise que muitas das vezes nós veremos muita gente sobressair. É nesses momentos que, assim, fácil não é, né? Nunca podemos olhar pelo lado, não, é fácil. Eu sempre falei para as pessoas que nada é fácil. Para chegar aonde você quer chegar, tem as dificuldades, mas se tiver Deus em primeiro lugar, vai chegar a realizar o projeto e, como diz, grande vai ser a obra que Deus vai realizar através daquele que se sobressair nos momentos mais difíceis. É verdade, mas também é na crise que descobrimos verdadeiros líderes, né? Porque ele sabe lidar com a situação, sobressair da situação e está liderando com sabedoria e incentivando seus liderados, e isso é muito importante. Então, meus queridos, esta lição ela é maravilhosa. Acredito que você, enquanto cristão, deve ser um líder corajoso, um líder sábio, de atitudes, perseverante. Se realmente formos aqui abordar todas as características dos líderes, vai ser inúmeras, né? Mas aqui Neemias ele nos transmite uma como eu posso dizer, uma lição muito grande sobre a sua liderança e como ele conduziu toda a reconstrução. E para finalizar, o nosso pastor dá uma conclusão, deixa uma mensagem para vocês. Amém. Nós, como esta lição vai demonstrar, pessoal, a questão do que aconteceu lá no final de toda a trajetória. Neemias vai trazer para a gente a coragem, a ideia da coragem, da perseverança, de usar palavras sábias, de saber lidar com as coisas. E aqui no finalzinho, aqui na conclusão, vai dizer assim da lição. No final diz: no entanto, quando o homem de Deus está no centro de sua vontade, o Senhor permanece ao seu lado, assegurando-lhes plena vitória. Então, quando Deus está no centro, o projeto é de Deus, ele vai ser realizado e a vitória ela é certa, ainda que os ventos pareçam soprar ao contrário. Quando se existe Deus como primeiro lugar
e em nós, eu acredito em todos, tem muita gente que está nos escutando e que vai nos escutar depois, que é necessário entender que a vitória é sua quando Deus é o centro da sua vontade, quando Deus é o centro e que Ele vai realizar o que Deus quer. Então, Neemias, provavelmente eu vou fazer uma grande obra, e foi e realizou. E esse é o tempo onde Deus está aí dando oportunidade para que líderes sobressaiam, né? Para que líderes venham surgir, motivando uma geração que possa conseguir vários resultados em nome de Jesus, e venham compreender que reconstruir não é fácil, chegar a realizar projetos não é fácil, mas Deus estando na direção, tudo é possível no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Realmente, reconstruir não é fácil, mas se faz necessário, né? Se faz necessário, e quando temos a presença de Deus nas nossas vidas, tudo podemos, como o pastor falou. Então, nesta noite é uma mensagem de despertamento, pastor. Despertamento, porque temos que despertar. Vamos despertar a liderança, irmãos. Vamos despertar mediante tudo que estamos vivenciando. Vamos ser líderes sábios. Vamos entusiasmar. Vamos despertar os nossos liderados. Então, meus queridos, esta mensagem da noite, através desta lição maravilhosa. E fiquem com a paz do Senhor Todo-Poderoso. Na próxima quarta-feira estaremos novamente aqui abordando outro tema, o tema da próxima semana. Você pode também estar conosco, participando, fazendo pergunta, e o pastor lê aí o tema da próxima semana, a terceira lição. Terceira lição. Você pode participar conosco, entendeu? Participando, fazendo pergunta, que estaremos dialogando com vocês também pelo grupo. Amém? Então o tema é a sobrevivência em tempos de crise, né? A sobrevivência em tempos de crise. Então é muito importante, é a questão da, ou você sobrevive ou você sofre e reclama de tudo. E então vai ser muito bom. É importante que todos venham participar, e o objetivo é que as pessoas possam abraçar, né, também essa escola bíblica. Nós estamos a melhorar, né, aqui, e no sentido de que hoje não deu para o missionário também vir, porém todos que vier aqui vão acrescentar essas questões importantes. Então eu penso que essa lição, a irmã, ela vai fazer uma seleção no momento mais importante da sociedade. Então, você quer sobreviver à crise? Então vem conosco na próxima quarta, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos entregar e agradecer esse estudo. Em nome do Senhor, nosso pastor finaliza com a oração. Amém. E agradecemos a todos os ouvintes nesta noite. Amém. Vamos orar, clamar a Deus. Pai, Senhor, levanta uma liderança. E às vezes, Senhor, o Senhor, a nós que estudamos a lição, tocou ao nosso coração também, Senhor, em dizer a nós o que nós estamos fazendo. Nesse momento difícil, às vezes muitos, Pai, de nós nos acomodamos à situação, nos entregamos aos fatos e acabamos, meu Deus, dizendo: não, deixa as coisas como está. E meu Deus e meu Pai, através dessa lição, acredito que eu e muitos iremos reagir, Senhor. Iremos, Senhor, meu Deus, motivar muito mais pessoas. Se de alguma forma conseguimos alcançar alguns, motivando,
meu Deus, com certeza o nosso coração arde com mais entusiasmo para chegar até vidas e começar, meu Deus, a realizar aquilo que é nossa função e a função de todas as pessoas que querem vencer os problemas da vida. Pai, que haja líderes que se levantem nessa geração para conduzir um povo que está desanimado, que está abatido e que precisa do teu socorro e da tua ajuda. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, meu Deus, nesse lugar. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, por ter falado ao nosso coração. Queremos te agradecer por este momento, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe você. Amém, meus queridos, e até a próxima quarta-feira. Embora às vezes o crente